Olá! Hoje vamos fazer uma análise bem aprofundada de um tema que sempre gera muito debate, o Bitcoin. Verdade. Recebemos umas análises bem críticas, sabe? Que vão além do noticiário comum, daquela euforia de mercado. Uhum. E a nossa ideia aqui não é dar conselho de investimento, de jeito nenhum. É mais tentar desemaranhar os paradoxos, aquelas verdades meio incômodas, sabe? Que parecem definir o Bitcoin hoje. Exatamente. Olhar para ele não só como tecnologia, né? Isso, Mas como um fenômeno social, econômico também. Ele acaba refletindo umas questões bem mais profundas sobre confiança, valor e até sobre o estado das nossas instituições financeiras globais, né? perfeito. Então vamos encarar umas contradições que talvez expliquem essa relevância toda ou a fragilidade dele. Preparados para a gente questionar um pouco o que a gente acha que sabe? Vamos lá. Acho fundamental investigar essas complexidades que as fontes trouxeram para a gente. Certo. Então vamos começar com algo que, assim, parece ir contra a lógica econômica básica. Normalmente a gente pensa assim: primeiro vem a demanda, a necessidade, aí alguém cria a oferta para atender, certo? Sim, o padrão é esse. Precisamos de comida, alguém planta. Queremos casa, alguém constrói. Exato. Mas o Bitcoin parece ter feito o caminho inverso. O código já nasceu com uma oferta definida, lá 21 milhões de unidades, e só depois começou a busca por uma demanda, por um motivo para aquilo ter valor. Parece meio de ponta cabeça, né? É total. Uma das fontes até descreve isso como economia ao contrário. Vamos criar algo escasso e torcer para alguém querer. Funciona isso? Olha, essa inversão soa mesmo irracional se a gente compara com, sei lá, arroz, petróleo, coisas com utilidade prática clara. Uhum. Mas a chave aqui, e as análises apontam para isso, é que o Bitcoin talvez funcione mais como um acordo social codificado. Pensa no ouro. Certo. O valor do ouro não vem de usar ele para comer ou para a indústria, principalmente. Vem de um consenso, né, construído há séculos. Ele é raro, durável, difícil de falsificar e, historicamente, meio que correu por fora do controle de um governo só. Entendi. O Bitcoin tenta fazer isso digitalmente. Escassez programada, o registro lá imutável no blockchain e a independência de um banco central, de uma autoridade. Então a demanda não é inventada do nada. Não, segundo essa visão. Ela surge como uma resposta, uma consequência das falhas que as pessoas percebem no sistema financeiro tradicional. Ah, então é mais tipo um sintoma? Exato. Uma das fontes usa uma analogia forte, a do bote salva-vidas. Ele não vale muito enquanto o navio está tranquilo. Mas se o navio começa a afundar... Aí ele vira ouro, literalmente. Pois é. Então, a análise diz que o Bitcoin não vence por mérito próprio, vence por default, por falta de opção melhor percebida ou pela falha dos outros. A relevância dele estaria ligada a essa desconfiança contínua nas moedas, na inflação, nos bancos centrais. No risco de confisco, talvez? Também, ele compete menos com o ouro, talvez, e mais com a desesperança, com a falta de alternativa que as pessoas sentem no sistema atual. É um valor que depende desse contexto de crise, de desconfiança. E isso conecta direto com outra coisa que as fontes apontam, que é quase irônico. O Bitcoin nasceu com aquele discurso forte, né? Revolucionário, quase anarquista. Libertário, com certeza. Um sistema financeiro fora do controle de bancos, de governos. A ideia era: não confie, verifique. Soberania total. Sua chave, seu dinheiro, era essa a filosofia. Mas hoje, a forma como ele é vendido para o grande público, a narrativa virou 180 graus. A legitimidade vem porque a SEC aprovou o ETF, porque o FBI rastreia, porque a BlackRock faz custódia. Peraí. É uma contradição gritante, né? Total. Uma das análises chama isso de traição sem meias palavras. Diz que ele nasceu para ser imune ao Estado, mas hoje a segurança é vendida com base na vigilância do FBI, na bênção dos reguladores e na custódia dos grandes bancos. Como a gente entende essa virada? Olha, essa talvez seja a tensão central do Bitcoin hoje. E as fontes exploram bem isso. A visão original do Satoshi lá no white paper era muito clara. Sistema peer-to-peer baseado em criptografia.
para eliminar a necessidade de confiar em terceiros. Autonomia era a palavra-chave. Total. Seja seu próprio banco. Só que o que aconteceu com essa tal adoção institucional foi, em grande parte, uma cooptação dessa ideia. As grandes corretoras, tipo Coinbase e Binance, elas viraram a porta de entrada para quase todo mundo. E aí vem as exigências. Exatamente. Identificação completa, o tal KYC, rastreamento e o ponto crucial. Elas têm o poder de congelar, de confiscar fundos, justamente o que o Bitcoin queria evitar. Quer dizer que o Bitcoin que a maioria compra hoje não é bem aquele da ideia original. Existe uma diferença. É fundamental fazer essa distinção, e as fontes batem nessa tecla. A rede Bitcoin, o protocolo em si, ele continua lá, descentralizado. Qualquer um com conhecimento e recurso pode rodar um nó, validar, participar sem pedir licença. A resistência à censura no nível do protocolo ainda existe. Sistema financeiro que já existe. Na prática, ficou centralizado nas mãos das exchanges, dos custodiantes, vigiado, regulado. O sistema não foi destruído. Ele meio que absorveu o Bitcoin. Adaptou para dentro dele. Isso. O ativo vendido hoje, com selo de regulador e de banco grande, tem uma proposta diferente daquela pureza antissistema original. Ganhou legitimidade aos olhos do sistema, Sim. mas talvez, como uma análise sugere, perdeu um pouco da alma rebelde no caminho. Falando em realidades versus ideais, tem um ponto que as fontes levantam, um pouco discutido, mas que parece básico. A dependência total do Bitcoin da infraestrutura física. Ele é digital, né? Código, informação em computadores. Puramente digital. Mas e se a luz acabar geral? Ou a internet cair por muito tempo? Desastre, guerra, ataque, sei lá. Uma fonte é bem direta. Estamos trocando ativos reais por criações digitais. Criações digitais não sobrevivem a um apagão. Na validação. Ativos reais, sim. Isso faz toda a diferença. Isso não é um ponto fraco gigantesco? Essa é a crítica que chamam de ontológica, né? Sobre a natureza da existência do ativo. E é um ponto super válido. Ativos físicos, ouro, terra, arte, eles existem independentemente da nossa civilização digital. Sobrevivem a um apagão. Exato. Sobrevivem a colapso de rede, guerra. O Bitcoin não. Ele precisa de eletricidade constante para os mineradores segurarem a rede. Precisa de internet para a transação rodar. Precisa de hardware, computador, máquina de minerar, carteira digital para existir e ser usado. Sem essa base material, ele vira o quê? Fumaça digital? Vira uma promessa inacessível, como as fontes colocam. Um registro perdido, um código inerte. Mas isso invalida ele como reserva de valor, como porto seguro? Não necessariamente invalida, mas, segundo as análises, contextualiza e limita essa função. O Bitcoin parece mais adequado para um cenário de colapso financeiro dentro de um mundo que ainda funciona na infraestrutura básica. Tipo, banco quebrou, a moeda derreteu, mas ainda tem luz e internet. Isso. Aí ele pode ser útil. Agora, para um colapso civilizacional mais amplo, onde essa infraestrutura some, aí ativos físicos tangíveis provavelmente levariam vantagem. Entendi. Ele prospera na desconfiança do sistema financeiro, mas depende totalmente da infraestrutura física mantida por esse mesmo sistema para existir. Que paradoxo. Totalmente. É o tal ouro digital, mas talvez para a era conectada, né? Não para o apocalipse desconectado. As fontes não dão solução fácil para isso, é mais um risco inerente para se pensar. Faz todo sentido. Agora, mudando um pouco de assunto. Aquela promessa inicial lá do começo de usar Bitcoin para comprar café, pagar conta. Ah, moeda do dia a dia. Isso. A verdade é que não decolou em massa, né? A gente sabe os porquês, volatilidade gigante, taxa na rede principal às vezes cara para valor pequeno, demora para confirmar comparado com Pix, cartão e, claro, a gente ainda precisa de real para pagar imposto, aluguel. A maioria das coisas essenciais, né? Exato. Uma das análises aqui diz que a curva de adoção do Bitcoin como meio de pagamento já estagnou. Isso parece um fracasso claro nesse ponto, não? Sim, essa crítica de que ele falhou como moeda para a transação do dia a dia,
É bem aceita e as fontes confirmam. Aquela ideia meio utópica de substituir dólar real no varejo simplesmente não aconteceu na prática. A concorrência forte também, né? Pix, cartão. E até outras criptos focadas em pagamento rápido e barato. É difícil competir aí. Mas o interessante, e algumas análises argumentam isso, é que esse fracasso como meio de troca abriu caminho para ele se consolidar numa função diferente. E talvez até a mais importante hoje. Que seria? A de reserva de valor digital. O tal ouro digital. Como assim? O fracasso numa área ajudou na outra. Exatamente. Por não virar moeda de giro rápido, ele pôde focar nas características que o tornam atraente como reserva de valor. A escassez programada, lá dos 21 milhões. Verificável por qualquer um. Isso. A percepção de ser apolítico, sem banco central mexendo na emissão. Acessível globalmente para quem tem internet. E a resistência à censura ou ao confisco se você guardar suas próprias chaves, claro. Aí ele não compete mais com Pix. Não, ele compete com a impressora do Banco Central, com o risco da moeda desvalorizar, com o medo do governo controlar ou confiscar. A proposta mudou do cara que quer pagar o café para o poupador, para o investidor de longo prazo, para o dissidente. Para quem busca proteger patrimônio fora do sistema tradicional. Exato. Ao largar, na prática, a ideia de ser dinheiro do dia a dia, ele achou um nicho muito forte. Uma camada paralela de proteção financeira, um ativo de tesouraria alternativo. Mas essa narrativa de ouro digital também não é cheia de mas. Lembro das fontes falando da volatilidade extrema. Como algo que cai 30% num dia é reserva de valor estável. É um ponto de tensão constante, sem dúvida. A volatilidade é o maior argumento contra a tese de reserva de valor estável no curto e médio prazo. Para algumas fontes, isso é um defeito fatal. Sim, argumentam que isso impede ele de ser um porto seguro de verdade. Outras análises, porém, vêm diferente. Sugerem que a volatilidade é esperada num ativo novo, que está passando por um processo de descoberta de preço global, de monetização. Que a tendência seria diminuir com o tempo e mais adoção. Exato. Argumentam que com mais liquidez, a volatilidade tende a cair, como aconteceu com outros ativos no passado. Tem até quem veja a volatilidade como um recurso que atrai traders, traz liquidez, atenção, o que, paradoxalmente, ajudaria a consolidar a longo prazo. Curioso. Não tem consenso. Mas fica claro que a função de reserva de valor do Bitcoin é mais sobre preservar poder de compra a longo prazo, resistir à desvalorização sistêmica, do que sobre estabilidade diária. Entendi. E essa função nos leva a outra questão crucial das fontes: sustentabilidade e segurança da rede a longo prazo. Já ouvi falar que o custo de minerar cria um piso para o preço, algo entre 40 e 80 mil dólares. Isso procede? Olha, essa ideia do custo de mineração como piso de preço é um mito bem comum no mercado, mas as fontes mais críticas mostram que economicamente não se sustenta. Ah, é? Por quê? O preço é oferta e demanda no mercado, ponto. O custo de produção influencia a oferta, claro. Se o preço cai abaixo do custo, o minerador menos eficiente desliga a máquina, menos competição. Certo. Que o mais barato minerar os blocos seguintes. Então os mais eficientes continuam no jogo. Exato. Continuam operando com lucro mesmo com preço mais baixo. A rede não para, só se reequilibra com menos poder computacional total. Já vimos isso acontecer em quedas fortes, 2018, 2022. O custo não garante preço mínimo. Ok, mito desfeito. Mas e a outra parte da pergunta? A segurança futura. Uma fonte diz que lá por novembro de 2025, 95% dos bitcoins já vão ter sido minerados. A recompensa cai a cada 4 anos, quando ela zerar lá por 2140. Quem paga a conta da segurança? Isso não é um risco gigantesco? Esse sim. Esse é o desafio real e um experimento econômico fascinante para o futuro, como as fontes destacam bem. Hoje, a segurança da rede, aquele poder computacional imenso, é paga por duas coisas. A recompensa por bloco. Os bitcoins novos, atualmente 3.125 por bloco, né? Isso. E as taxas de transação, que a gente paga para ter nossa transação incluída num bloco. A recompensa cai pela metade a cada 4 anos, o halving. E lá por 2140 vai a zero. E aí?
Aí a segurança vai depender só das taxas de transação. Os mineradores só vão continuar gastando energia para proteger a rede se o volume e o valor dessas taxas forem suficientes para cobrir os custos, principalmente de energia, e dar lucro. E as fontes acham que isso vai funcionar. Tem risco de não ser suficiente? As análises levantam exatamente essas dúvidas. É uma incógnita total. Vai ter transação suficiente? As pessoas vão topar pagar taxas altas o bastante para manter a segurança no nível atual? Se virar uma reserva de valor global de trilhões, talvez sim. Talvez. Para mover valores altos, taxas altas podem fazer sentido. Mas se ficar um ativo de nicho ou se soluções de segunda camada, tipo a Lightning, pegarem a maioria das transações com taxa baixa, aí pode faltar dinheiro para a segurança da camada principal. E isso poderia levar a uma rede menos segura ou mais centralizada? Exato. Risco de um orçamento de segurança baixo tornar a rede mais vulnerável a ataques no futuro. E sim, a pressão econômica pode centralizar ainda mais a mineração. As fontes não dão resposta, só apontam. É um teste econômico crucial sem precedente. Só o tempo dirá se o Satoshi acertou nesse design para o longuíssimo prazo. E só para esclarecer o custo que mencionei. As fontes estimam que comprar um BTC no mercado lá em 9 de 2025 seria uns 90, 100 mil dólares. Mas minerar um BTC, o custo energético seria uns 20, 40 mil. Mas isso precisa de investimento industrial, energia barata. Exato, não é para usar da esquina montar em casa. Uau, que viagem por esses paradoxos todos. Então, resumindo o que essas análises nos mostraram, a gente tem um ativo com uma economia que funciona ao contrário, Oferta antes da demanda. uma promessa de liberdade que hoje se apoia na validação do próprio sistema que queria desafiar, Uma integração irônica. um ativo digital totalmente dependente do mundo físico, da tomada, da internet, A crítica ontológica. uma moeda que falhou no dia a dia, mas que por isso mesmo se fortaleceu como reserva de valor alternativa. O pivô para ouro digital. E no sistema de segurança robusto hoje, mas que encara um teste de sustentabilidade econômica lá na frente. O desafio das taxas. A sensação que fica, lendo tudo isso, é que o Bitcoin talvez não seja a solução mágica, mas é um sintoma muito claro, né? Um espelho das rachaduras, das falhas, da perda de confiança que muita gente sente no sistema financeiro atual. Exatamente. O Bitcoin, com todas as suas contradições, força a gente a fazer perguntas bem desconfortáveis sobre como as coisas funcionam hoje. E talvez a questão final que essas análises deixam não seja sobre o preço futuro dele, se vai dar certo ou errado. Qual seria, então? Talvez a reflexão mais profunda seja sobre o futuro da própria confiança. Se essa desconfiança nas instituições que moldaram nosso mundo por séculos, bancos, governos, moedas, continuar crescendo. Que outras ideias, hoje vistas como radicais, insanas, paradoxais, podem começar a parecer racionais, Ou até necessárias. como alternativa. Exato. O que a saga do Bitcoin, com seus altos, baixos, promessas e cooptações, realmente nos diz sobre o mundo em que a gente vive? E, talvez mais importante, para onde a gente pode estar indo. Fica essa reflexão aí para quem nos ouve.